Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 12ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Sou a Gabi Dainese, estou aqui para apresentar mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai receber a professora Cláudia Fegadoli, que também é professora da Unifesp. É um prazer ter a professora Cláudia aqui conosco. Ela vai trazer uma aula inédita na nossa grade, mas também um assunto que está bastante em voga e que é muito importante, que é a questão da cannabis como aliada do distúrbio dos sonos, né? A gente recentemente viu muitas matérias aí na mídia falando sobre o uso de alguns medicamentos que trazem várias complicações, que levam as pessoas a virarem espécies de zumbis, terem sonambulismo e etc. Então, a professora Cláudia vai falar um pouquinho sobre isso. É um prazer tê-la aqui conosco. Sou super fã e esse assunto eu acho muito importante, acho que vai ajudar muita gente, então convido vocês a compartilhar essa aula depois para todos aqueles que a gente conhece que fazem uso de outros medicamentos, porque de repente o uso da cannabis pode ser um grande divisor de águas aí na qualidade de vida. Então, eu espero que vocês gostem da aula de hoje, lembrando que hoje começou, né, o Congresso Brasileiro de Cannabis Medicinal. Acredito que muitos de vocês puderam estar, outros não. A gente traz mais novidade nas próximas aulas aí, falando, e também aquele vídeo que eu prometi da viagem para Portugal. Espero que vocês gostem da aula de hoje. Nos vemos na próxima terça-feira com mais uma aula. Tchau, tchau. Olá, eu sou a professora Cláudia Fegadoli, sou docente da Universidade Federal de São Paulo, atuo no campo da saúde coletiva, no campo da assistência farmacêutica, e vou aqui hoje discutir com vocês o tema do uso da cannabis, do uso da maconha nos distúrbios do sono. Então, vou começar aqui projetando uma apresentação para organizar aqui a nossa conversa, tá bom? Bom, aqui os símbolos da universidade, o símbolo do Pharmacon, que é o Observatório do Uso de Medicamentos, Maconha e Outras Drogas, que é um espaço construído em parceria, né, na universidade, em parceria com a sociedade, na produção de debate público com informações, análises, recomendações a respeito do uso dos medicamentos, da maconha e de outras drogas, tá bom? Vamos começar, então, falando dos distúrbios do sono a partir da definição do que é o sono, né? Então, o sono, quando dormimos, temos esse sono que nós temos, ele é dividido em duas fases, vamos dizer assim, mas não são fases lineares, são fases que se alternam, né? Então, uma fase que a gente chama de não REM, em que não há movimentos rápidos dos olhos, e uma fase REM, que é uma fase em que há movimentos rápidos dos olhos. Então, quando começamos a adormecer, né, é a primeira fase do ciclo, a gente começa a ter ondas de sono, né, ondas cerebrais lentas, em baixa frequência, e que são aumentadas na sua amplitude, que vão ser importantes para a recuperação física, para esse reforço do sistema imunológico, para o equilíbrio hormonal, também para a questão da fixação da memória e seleção da memória, que também são organizadas, né, pelo sono REM, pela fase dos movimentos rápidos nos olhos. Mas essa fase inicial, ela é muito importante, ela é cerca de 75% a 80% do tempo de sono que nós temos.
e ela é organizada em três etapas, vamos dizer assim, uma fase inicial de indução, em que vai diminuindo, né, a questão da respiração, né, de outros sinais da nossa atividade, e a fase 2, que é a fase de maior tempo, 50% a 55% do tempo é a fase 2 desse sono não REM, e depois a terceira fase, que é o momento de transição, né, de uma indução para esse sono REM, que é a fase, né, de 20% a 25% do tempo, em que nós vamos ter queda de neurotransmissores, né, aumento da acetilcolina, e esse sono REM ele vai ser intercalado com o sono não REM mais ou menos 5 vezes por noite. Essa fase, ela é importante para o processamento de memórias, para a questão de aprendizagem, para a nossa regulação emocional, e isso acontece, né, por um estado de atividade cerebral intensa, mas que tem perda de movimento muscular, exceto o movimento do muscular dos olhos, né? Então, a gente não consegue reagir a toda essa atividade cerebral que está acontecendo. E quando essa intercalação, né, esse intercalamento dessas etapas, né, sono REM, sono não REM, ela sai fora do que seria esperado e desejado para um sono restaurador, nós temos o que chamamos de distúrbios do sono, né? Que a gente, se for olhar para a classificação internacional das doenças, que é um código internacional que coloca todos os diagnósticos identificados e reconhecidos na medicina, nós vamos ter alguns tipos de transtornos do sono nessa classificação. Então, os transtornos ligados ao início da infância e adolescência, que tem causas específicas, os transtornos do sono vigília, que é onde nós vamos nos deter na conversa de hoje. Também tem os transtornos do sono relacionados a condições médicas gerais, doenças, né, que vão provocar distúrbios no sono, né, doenças como dores crônicas ou outras condições respiratórias. Transtornos do sono também induzidos por substâncias, principalmente substâncias estimulantes ou outras substâncias que interferem, né, com a questão do nosso ritmo circadiano. Então, é nesse ponto aqui que nós vamos nos aprofundar, que não é uma aula sobre o sono, a gente está só contextualizando, até porque não somos especialistas, né, na questão do sono, mas vamos falar do uso, né, de substâncias, né, especificamente nos tratamentos relacionados, né, indicados para os transtornos de sono. E aí, nessa mesma classificação internacional das doenças, nós temos os tipos de insônia, né, os tipos de distúrbios. Então, nos distúrbios da insônia, nós temos aí a insônia crônica, né, a insônia de curta duração, ou os distúrbios de insônia que não são especificados. E tá vendo, tem vários códigos que vão também organizando a classificação de outros tipos de distúrbios que estão relacionados ao sono, inclusive a hipersonolência, que também pode acontecer, né? É outro sim. Então, a gente vai estar situada aqui nessa conversa de hoje, tratando que nosso objetivo é trazer as evidências, né, que a gente tem hoje disponíveis na literatura, que vão orientando aí como que a prática, né, clínica, né, como que os tratamentos são decididos e até as políticas públicas nessa área. Então, essa é uma outra classificação que também está no manual diagnóstico e estatístico, que é específico para os transtornos mentais. Então, a insônia também está descrita como um transtorno mental. Aliás, é difícil a gente achar algum comportamento humano hoje que não esteja descrito nesse manual, que a gente tem até uma certa crítica, um pouco a quantidade, né, de quadros considerados, né, diagnósticos, né, e assim, a importância de ter muita seriedade no sentido de classificar, né, como um diagnóstico, né, que vai resultar num tratamento, algo que talvez não seja realmente um quadro patológico. Então, a insônia está nesse manual e ela é definida nesse manual como transtorno, como uma insatisfação, né? Uma insatisfação com a qualidade, com a quantidade do sono, por um período de no mínimo 3 noites por semana, apesar da oportunidade adequada para dormir.
E essa insatisfação, ela vai durando mais de 3 meses, o que vai provocando sofrimento e comprometimento também das funções da vida. A insônia, né, dependendo da população, do lugar, do tempo, ela vai ter uma prevalência que vai variar de 10 a 30% entre os adultos. E ela é maior nas pessoas com maior idade. Então, a partir dos 40, dos 50 e principalmente os idosos, 60, 70, eles vão tendo maior tendência a apresentar distúrbios do sono, não só pela idade, né, pela questão da estrutura do sono, que também vai se modificando, mas pela presença de comorbidades, outros quadros, né, que vão afetando, né, a qualidade, a quantidade do sono e também contribuem para que essa prevalência da insônia aumente na população mais velha. A insônia crônica, que é aquela que vai durar mais de 3 meses, ela vai estar presente em até 15%, né, das pessoas. E quando a gente pensa na causa, né, a insônia primária, que é aquela que não tem uma doença que provoca a falta de sono, um distúrbio respiratório, uma outra doença de dor, uma doença que vai provocar, né, afetar, que ela acontece pelas causas de distúrbio do próprio sono mesmo, ela corresponde a cerca de 25% de todos os casos, tá bom? E a insônia, ela pode se manifestar de diferentes maneiras, tanto no início do sono, então a pessoa que tem dificuldade para pegar no sono, para dormir, então ela se deita e fica, o que a gente fala, rolando na cama, né, não consegue dormir. Pode também acontecer na fase de manutenção, então os despertares indesejados, então você acorda várias vezes no decorrer da noite, e também ela pode se manifestar com o despertar matinal precoce, que é aquela pessoa que 3 horas da manhã ela acorda e não consegue dormir mais, ou 5 horas da manhã ela acorda e não consegue dormir mais, sendo que o esperado seria que o desejável para ela seria que ela acordasse às 8, por exemplo, ou às 7. Então, isso pode acontecer, a pessoa pode também vivenciar mais de um desses tipos de insônia, né? Então, pode ter tanto dificuldade de pegar no sono, quanto acordar antes, e aí isso vai depender da pessoa, do período que ela está atravessando. Essa duração dessa insônia, como a gente já tinha falado um pouco da cronicidade, ela vai poder ser transitória, que é quando a gente vai ter alguns episódios de acordo com uma experiência estressante. Então, teve o fim do relacionamento, ou está em uma dívida, uma preocupação com o filho, então pode acontecer de o sono ser afetado, a pessoa não conseguir dormir, ou acordar antes, ou ter um sono de má qualidade, e aí, mas resolveu o problema e esse sono restabelece, a pessoa volta a dormir normalmente. Isso quando é uma coisa episódica, quando o problema se arrasta, e aí também a gente ainda considera que é uma insônia de curto prazo, quando ela não chega no período de 3 meses, né? Mas se ela chega a 3 meses que a pessoa não está dormindo da maneira satisfatória, então a gente vai falar que a insônia já é uma insônia crônica. E aí, esses efeitos do sono, eles são muito negativos no próprio funcionamento diário da vida da pessoa. Então, a pessoa vai acordar cansada, sem energia, a própria memória, a cabeça parece que não funciona direito. O que pode acontecer também? Irritabilidade. O humor pode estar afetado. E o bem-estar, né, físico geral da pessoa que tem sonolência. Então, parece que ela está se arrastando, né, no decorrer do dia. Quem que tem insônia? Então, várias coisas podem estar provocando. Estou falando da insônia primária, né, mas aqui também a gente vai mencionar algumas coisas que podem ser uma insônia secundária também, mas uma vulnerabilidade genética, a questão da idade, né, como eu falei, a idade, as crianças dormem vários sonos, inclusive, né, os idosos já têm uma necessidade de sono menor, o ambiente, né, então um ambiente que tem algum tipo de luminosidade, ele é prejudicial à qualidade do sono, então o ideal é a gente dormir quando está totalmente escuro o ambiente, tirar todas as luzes, mesmo aquelas pequenas que ficam acesas, desligar e buscar um ambiente o mais escuro possível. O uso de substâncias, principalmente as substâncias estimulantes. O álcool, mesmo sendo um depressor do sistema nervoso central, a injeção de álcool pode levar a uma dificuldade inicial, né, de entrar nessa fase não REM do sono.
E aí, mas a gente tem outros exemplos que estão no nosso cotidiano e às vezes a gente não percebe. Então, a cafeína. Ah, eu tomei café o dia inteiro, será que eu vou dormir à noite? Então, o chá preto, que também tem cafeína, alguns tipos de chá que nós não imaginamos, então sempre buscar conhecer que substâncias você está ingerindo no decorrer e observar. Já tivemos pessoas atendendo, né, que a gente estava fazendo uso, estava sendo dependente já de benzodiazepínicos, que são os ansiolíticos, e aí a gente foi tentando mapear, né, o que a pessoa estava acontecendo com ela, por que ela tinha tanta ansiedade, tanta insônia, e fomos ver um dos fatores que estava ali escondidinho no cotidiano dela era tomar chá preto o dia todo. E aí, uma simples medida de olhar, olha, vamos substituir esse chá preto por uma coisa que não seja tão estimulante. E aí ela voltou a restabelecer o sono. Então, isso acontece, né? Então, as substâncias também têm um efeito sobre o sono que às vezes as pessoas não se dão conta. A gente vai ter os fatores também, que são os fatores precipitantes, como a gente já deu alguns exemplos, né? O término do relacionamento, um luto, ou, né, tá passando aquele problema, não vai, então é precipitante porque precipita, faz a coisa acontecer, faz o sono sumir. E os fatores perpetuantes, que são aqueles que mantêm, então, o problema de saúde que é mais crônico, estou fazendo um tratamento, mas não tenho resposta, e coisas da vida mesmo, mas que são de difícil solução, muitas vezes, a questão do trabalho, um trabalho que é muito exigente, ou muito estressante, ou muito insatisfatório, opressor. Então, o trabalho interfere, né, é uma das principais causas, né, do trabalho, dos distúrbios de ansiedade também, e até de depressão, burnout, né, está muito relacionado. Então, a gente é difícil, né? Nem todas as pessoas têm a oportunidade da escolha do trabalho, né? Dos sonhos, mas pensar, encontrando caminhos, é um jeito de também a gente pensar na qualidade do sono. E a família, né? Então, desorganização familiar, ou mesmo das redes de apoio, nós não temos, né, aquele apoio para resolver problemas, né? O ser humano é um ser social que dificilmente resolve seus conflitos de maneira isolada, então, quando a gente tem um apoio familiar, um apoio social, isso fica mais fácil e também vai interferir, mas que são coisas que vão contribuindo, né, para a gente ter a questão do sono, não só do sono da vida, né, mas o sono faz parte da vida. E aí essas condições, né, de vida, né, a gente não fala só estilo de vida, mas as condições de vida, né, das pessoas, né, a forma como ela vive, se ela passa muito tempo no transporte, se ela tem um ambiente adequado para dormir, né, tudo isso vai interferindo na questão do sono. Então, o profissional de saúde também tem que estar, não adianta a gente, né, só olhar para a questão, vamos prescrever isso ou aquilo. É importante que se olhe nos projetos terapêuticos todos esses elementos, né? Por que será que nós podemos contribuir para algumas mudanças? Muitas vezes não está na governabilidade da pessoa, ela mudar a condição de vida dela, o trabalho dela, mas talvez algumas coisas possam ser, sim, adaptadas, para que a gente consiga, ao invés de focar os tratamentos apenas, os medicamentos, que a gente também possa olhar para outros fatores determinantes, né, da insônia, né, do sono ruim. Né, também olhar para patologias ou distúrbios do sono que não estão sendo tratados, por exemplo, a apneia do sono, então, que é aquela, né, as questões respiratórias ligado ao dormir, então a gente precisa olhar para esses elementos ao invés de pensar só diretamente num medicamento, num hipnótico, num sedativo, para resolver aquela questão. Porque se a gente for também pensar no sono, ele tem toda uma regulação que ele está dentro da regulação do que a gente chama de ritmo ou ciclo circadiano, que nada mais é do que o nosso relógio biológico que vai organizando as atividades orgânicas no decorrer de um ciclo de 24 horas, assim como a gente tem outros ciclos de menos horas no organismo, ou de meses também, por exemplo, o ciclo menstrual, mas a gente tem o ciclo circadiano, que é aquele ciclo de 24 horas. E ele vai interferir numa série de funções, né, de funcionamento do nosso organismo. O ciclo vigília-sono é um desses
ciclos organizados, então, pelo ritmo circadiano ou ciclo circadiano. Assim como os hormônios, por exemplo, o hormônio do crescimento, que é liberado à noite, né? Então, por importância, os adolescentes, as crianças dormem, né? E aí tem a questão da liberação do hormônio do crescimento. O cortisol, por outro lado, ele está ligado ao despertar, então ele vai subir nos seus níveis mais próximo ao horário do despertar pela manhã. E a questão da melatonina, que também que é um outro hormônio que daí já é à noite, que está ligado à indução, né, ao sono, à indução e manutenção do sono. E aí, os profissionais de saúde que trabalham com avaliação do sono, os pesquisadores também, eles têm uma série de ferramentas que eles vão utilizando para avaliar, né, se o sono está sendo adequado, está dentro do esperado ou não. Então, quais são essas técnicas? Então, tem vários, eu trouxe aqui um rol, né, do que é mais utilizado. Então, a primeira avaliação sempre é uma avaliação clínica, ou que pode ser uma anamnese com as perguntas, né, alguns exames, e os questionários, que são validados muitas vezes, eles fornecem scores, fornecem medidas da qualidade do sono. Então, são ferramentas bastante utilizadas, mas que, geralmente, né, eles têm mais precisão quando elas são acompanhadas por parâmetros mais objetivos. Não que um questionário não possa ser objetivo, ele vai mensurar, né, parâmetros subjetivos de uma maneira objetiva. A clínica já vai trazer mais elementos do relato, né, da subjetividade, né, das falas do que o paciente, o usuário, a pessoa traz. Mas, assim, você medir o nível de melatonina, que é um hormônio também que está presente na indução e manutenção do sono, é um jeito de você avaliar se aquela pessoa, de repente, precisa de uma suplementação de melatonina. Aí eu tenho os exames também que vão avaliando pulsos, né? Pulsos elétricos, ondas, né? Cerebrais, e a gente tem uma série de instrumentos que podem ser utilizados, e nós vemos isso tanto nas clínicas quanto nas pesquisas, né? Científicas que vão avaliando os efeitos, né? Do sono, a qualidade do sono e também os efeitos terapêuticos de substâncias, se elas alteram padrões cerebrais em relação a qualidade do sono, que podem ser medidas. Então, a polissonografia, a actigrafia, os testes de latência múltipla do sono, monitores de atividade de pulso e também o eletroencefalograma são algumas das ferramentas que podem ser utilizadas. Quando nós vemos pesquisas, é muito comum, né, nós olhamos para as revisões sistemáticas como uma síntese de evidências que estão produzidas na ciência. Quando se reúne os artigos que estudaram o efeito de determinada substância, como a cannabis, sobre o sono, é comum que os autores dessas sínteses de evidências argumentem que faltam evidências objetivas para dar confiabilidade nas evidências que foram encontradas. Então, para os investigadores, né, é importante que se adote nas pesquisas mais de um ou parâmetros que possam realmente evidenciar o quanto que aquela substância, que pode ser a cannabis ou pode ser uma outra substância, estão interferindo, estão melhorando a qualidade do sono de uma maneira comprovada. Então, aqui alguns do que nós esperamos, né, ver de resultado quando se avalia o efeito de determinada substância ou de determinado tratamento sobre o sono. E aí, esses tratamentos, hoje, o que nós temos reconhecidamente, né, já que são implementadas como abordagens que podem melhorar a questão do sono. Então, é muito descrita na literatura a terapia cognitivo-comportamental, né, um tipo de terapia, tem outras terapias, mas essa é bastante mencionada. A abordagem da higiene do sono, que muitos já ouviram falar, né, que são vários elementos que você vai construindo no decorrer do seu dia para se preparar para ter uma boa noite de sono. Então, aquela pessoa que fica até a hora de deitar no celular, vendo notícias na tela estressantes, ela vai ter mais dificuldades de pegar no sono e pode ter um sono mais perturbado também.
que está dormindo com luminosidade, com barulho. Então, assim, se preparar para dormir é como a gente é chamado de higiene do sono, que também é complementado, né, e pode ser melhorado com outras práticas que nós vamos construindo no cotidiano, desde a alimentação, né, é uma alimentação que nos proporciona um bem-estar na hora de dormir, não comer também imediatamente e antes de dormir, né, umas 2 horas antes, e às vezes é difícil manter esses hábitos, mas isso realmente tem efeito. A atividade física, construir, né, pensamentos, né, fugir dos pensamentos ansiosos, construir pensamentos ao longo do dia que nos ajude. É difícil, né, fácil falar, né, com tantos problemas que nós vivenciamos, mas acaba tendo que as pessoas, é importante que aprendam a fazer essa respiração, essa pausa, essa reflexão, nem que for por 5 minutos do seu dia, para ir construindo porque não adianta a gente achar que a gente vai ter um dia que a gente vai estar num ritmo desenfreado, sem pausa, sem um autocuidado, e achar que a gente vai chegar à noite e vai deitar na cama e dormir lindamente, porque vai ser muito difícil disso acontecer. Então, o importante é que a vida possa ter uma condução que o sono faz parte da vida. Então, se a vida for conduzida de uma maneira que a gente vai se percebendo o nosso corpo, também isso vai contribuir. Claro que não em todos os casos, não para todo mundo, mas são abordagens que podem sim contribuir. E as medidas farmacológicas, elas podem ser empregadas também quando a gente não tem sucesso em outros tipos de terapia, ou quando nós temos uma situação de insônia mais grave, numa crise mais aguda, aí a terapia farmacológica ela vai ser bem empregada, né? Como eu estava dizendo, a terapia farmacológica ela é útil, muitas vezes ela é necessária, mas é importante que a gente possa avaliar as condições que realmente elas estão bem indicadas. Não há muitas opções terapêuticas para esse campo da insônia. Então, hoje, o que existe é descrito na literatura e é empregado na prática clínica, além dos chás, né, da fitoterapia, que a gente hoje não vai ter esse tempo de entrar nesse contexto, né? Mas a gente tem o chá de camomila, a passiflora, né, a fitoterapia, né, a gente tem opções da fitoterapia que são bastante úteis. Mas na terapia farmacológica alopática, nós temos descritos como recomendação os benzodiazepínicos, né, que são ansiolíticos ou hipnóticos, são classificados também como hipnóticos sedativos, porque fazem a indução do sono, e eles vão fazer, então, uma estimulação, né, eles vão aumentar a afinidade dos receptores, esse desenho que está aqui embaixo, né? Então, em lilás ali a membrana celular, e na vertical, né, amarelinho, verdinho e azulzinho aí, um receptor, que a gente chama de receptor GABAérgico, né? Então, a gente tem um neurotransmissor, que é o GABA, o ácido gama-aminobutírico, que vai se ligar, então, a esses receptores, favorecendo a entrada de íons cloro na célula, e isso faz com que a excitabilidade das células do sistema nervoso central diminua. Então, a pessoa vai entrar naquele processo de sedação, de hipnose, muitas vezes, né, de diminuição da ansiedade e, consequentemente, também da insônia. Então, há tanto os benzodiazepínicos quanto as drogas Z, que, no caso dos benzodiazepínicos, os mais conhecidos aí são o diazepam, o clonazepam, o lorazepam, o Rivotril, né, que todo mundo conhece, e as drogas Z, o mais conhecido é o Zolpidem, né, mas a gente tem outros fármacos também. Eles vão agir nesse mesmo receptor em sítios diferentes, e aí eles têm uma ação um pouco diferente, mas bastante parecida. Existe uma crença de que os ansiolíticos eles são mais arriscados
do que o zolpidem, do que as drogas Z, ou de outro jeito, que as drogas Z são mais seguras, mas eles têm questões bastante semelhantes em relação à dependência, em relação a risco de queda, sedação excessiva. O zolpidem, inclusive, está bastante ligado à amnésia anterógrada, que é aquela memória recente, que a pessoa esquece coisas recentes, está ligado a sonambulismo, está ligado à alucinação, e também tem casos de dependência. Então, os efeitos adversos parecem ser um pouco menos prejudiciais, mas também são problemáticos, né? E no caso do diazepam, a gente sabe que tem muito efeito, né, clonazepam, todos esses, sobre a memória, sobre a cognição, sobre esses fármacos também, eles trabalham muito com mascaramento de emoções, o que a longo prazo não é interessante. Então, a pessoa vive sedada, vive dopada com o decorrer do tempo, se isso for se prolongando. É claro que tanto os benzodiazepínicos quanto as drogas Z, eles entraram na prática clínica como medicamentos muito mais seguros do que os barbitúricos, por exemplo, que eram usados anteriormente. Porém, a segurança deles é bastante relativa, tanto em relação à dose. Então, há muitos casos de violência autoprovocada, ou seja, suicídio com benzodiazepínicos, né, induzidos por benzodiazepínico. E, além da dose, a questão do período de utilização, porque esses efeitos adversos tão péssimos, principalmente para idosos, né, que vão aumentando a dose por causa da tolerância, por causa da dependência, e vão, com esse aumento de dose, também tendo, no decorrer do dia, uma sedação excessiva, aí o risco de quedas em idosos. Então, esses riscos, eles vão aumentando no decorrer do tempo. Então, o medicamento que deveria ser usado até 4 semanas, que é a indicação que se faz para esses medicamentos, a não ser em situações muito específicas que eles poderiam ser utilizados por um período maior, eles acabam sendo utilizados por 15, 20 anos para o resto da vida. E aí é muito difícil, tanto para o usuário quanto para os profissionais, trabalhar uma redução de danos e trabalhar uma desprescrição, né, e uma outra abordagem aí para essas pessoas que acabam tendo mais risco que benefício na sua utilização, exceto em alguns casos, tá, que estou falando de uma maneira mais geral. Outro tipo de terapia farmacológica que tem sido utilizada é a suplementação de melatonina, né, que eu falei, é um hormônio que é produzido no nosso organismo, mas que algumas pessoas podem se beneficiar também da suplementação de melatonina. Então, e os agonistas também desse receptor. Então, é uma terapia que não são todas as pessoas que se beneficiam, mas que também pode ser utilizada. E aí, como as taxas de remissão para insônia crônica, elas são relativamente baixas, e existem preocupações quanto aos riscos, né, de dependência e de todos os efeitos que eu abordei com a prescrição de longo prazo, tanto dos benzodiazepínicos quanto das drogas Z, é necessário que a gente pense em outras terapias. E aí a cannabis, ela já vem mostrando, sim, evidência. Então, minha tarefa aqui hoje é trazer um pouco do que a literatura fala, assim, porque será que é recomendável que se utilize a cannabis na prática clínica para insônia? Essa é a pergunta que os prescritores, os profissionais de saúde vão se fazer quando vão decidir se vão prescrever esse produto, né, ou no caso dos países que já é o medicamento, esse medicamento, ou não, assim como os formuladores, os gestores das políticas públicas. Vou disponibilizar a maconha para o tratamento da insônia? A gente sabe, tanto na literatura quanto dados de consultórios, clínicas, que a insônia é um dos principais motivos para os quais as pessoas procuram o tratamento, o uso da cannabis, né? Então, a cannabis, como vocês já viram aqui no curso, ela vai atuar mimetizando aí, né, atuando no sistema endocannabinoide, né, todas as substâncias, todas as drogas, droga, inclusive de pirona, né, droga, que é a droga? A droga é aquela substância que altera alguma função, modifica alguma função do organismo. Então, nenhuma
droga que age, né, que é reconhecida como terapêutica, ela vai criar um caminho novo, ela vai sempre agir a partir de um sistema já existente, né? Então, ela vai ativar, ou ela vai diminuir, ou ela vai modular. Então, no caso da maconha, da cannabis, ela vai atuar justamente no sistema endocannabinoide, né? Em correspondência com o sistema endocannabinoide, que é um sistema endógeno que inclui ligantes, receptores e enzimas que vão estar presentes em todo o nosso sistema nervoso central e também em tecidos periféricos. Então, aqui, essa figura, que é de um artigo, mostrando, né, todo o organismo, e a gente tem mais, tá só alguns aí, né, também nas pernas, aí a gente tem esses receptores, esses ligantes aí presentes em todo o organismo. E esse sistema, ele atua, ele, já desde os anos 90, como vocês já viram no curso, é conhecido que ele desempenha um papel regulador na neurotransmissão de diversos neurotransmissores. A gente tem descritos e mais conhecidos, né, duas principais substâncias, né, transmissores aí que estão envolvidos no sistema endocannabinoide, que são a anandamida e o 2-AG. Mas a gente tem outros também, já descritos em vários artigos, né? N-acetil-etanolamina, N-palmito-etanolamida, e aí uma série, esses aqui são alguns, a gente tem os terpenos também, que vêm do sistema exocannabinoide, mas a gente tem várias substâncias aí que vão atuando por uma interação dos neurônios sinápticos e pré-sinápticos, principalmente em receptores que são os receptores canabinoides, CB1 e CB2. Então, a anandamida, por exemplo, é o agonista endógeno do receptor CB1, que vai ter efeito promotor no sono de ondas lentas e também no sono REM, tanto na primeira fase quanto na segunda fase. E o 2-AG, que é outra substância que está presente nesse sistema, também tem um papel fundamental na regulação dos padrões de sono por meio do ritmo circadiano. Então, ele também vai aí ativar o receptor CB1 e vai ser responsável pela indução da sonolência. Os receptores CB1, né, eles vão aí estar regulando várias funções neurológicas, né, incluindo a memória, na verdade, a ativação, né, desses receptores tanto pelas substâncias, como eu falei para vocês, a anandamida e o 2-AG, como pelos canabinoides exógenos, que aí a gente pode falar no canabinol, no canabidiol, no THC, né, diversos substâncias aí que vão atuar no sistema endocannabinoide, eles vão regular várias funções neurológicas também, incluindo a memória, a cognição, a emoção, o controle motor, a alimentação, o sono, a percepção de dor, entre outros. Então, esses canabinoides, tanto os endógenos quanto os exógenos, eles vão afetar muito a ação dos neurotransmissores, como, por exemplo, eu falei para vocês do GABA, que é o ácido gamma-aminobutírico, e também de outros, como a dopamina, como a serotonina. E o GABA, destacando aqui o GABA, ele é aquele, lembra que eu coloquei a imagem? Ele é o neurotransmissor que vai contribuir para a redução da estabilidade neuronal em todo o sistema nervoso central. Então, é o nosso neurotransmissor que não deixa, né, as células ficarem hiperexcitadas. Então, ele vai agindo ali. O benzodiazepínico, lembra? E as ora-HZ, elas vão atuar aumentando, né, a ação desse GABA. E também o sistema endocannabinoide, os canabinoides, né, sejam endógenos ou exógenos, também vão atuar interferindo na ação desse GABA. Isso também a gente já tem artigos aí mostrando essa ação. Então, o THC e o CBD também, junto com os terpenos, eles vão afetar esses neurônios GABAérgicos, né, que tem lá os receptores GABA, reduzindo, então, a recaptação do GABA. Então, tem mais GABA presente na fenda sináptica aí para que possa ter uma diminuição dessa excitabilidade celular, neuronal. E aí, isso está bastante ligado quando a gente vai falar dos canabinoides exógenos, aqueles que são vindos ou do medicamento, né, ou
da planta em si, né, da planta maconha, o tipo de ação vai depender muito da dose. Então, tem artigos também mostrando isso, que baixas dosagens de THC, por exemplo, têm um efeito ansiolítico, enquanto as altas dosagens podem ter, inclusive, uma ação alucinatória e podem induzir o pânico e ainda reduzir o sono, tanto REM quanto não REM. Então, pela evidência da literatura até o momento, parece que THC em altas doses é ruim para o sono, né? E em doses baixas seria benéfico, enquanto para o CBD isso é o contrário. Baixa dosagem teria um efeito estimulante e doses de cerca de 160 miligramas, consideradas maiores, teriam um efeito sedativo. Então, e o uso crônico da planta, né, ou da substância isolada, né, no caso o THC, teria uma tolerância, né, e o organismo, então, se adaptando a um estado de sono não REM reduzido. Então, isso é o que a gente encontra na literatura científica internacional a respeito da questão da dose. Ainda olhando as evidências, que é isso que a gente está se propondo a discutir hoje, a gente encontramos esse artigo que eu achei bem interessante a gente trazer, uma revisão sistemática que avaliou 41 estudos e metade deles tinham testado apenas THC com dosagem entre 2 e 25 miligramas por dia para insônia. 9 artigos testaram produtos combinados de THC e CBD, principalmente na dosagem 1 para 1. 14 utilizaram vários produtos, incluindo a cannabis fumada. E 3/4 dos estudos apontaram que, misturando, né, todos esses jeitos de usar, 3/4 dos estudos encontraram melhorias significativas no sono. Então, essa revisão concluiu que os compostos derivados de cannabis têm propriedades ansiolíticas e sonolentas com efeitos colaterais mínimos, né, muito mais seguros em relação aos benzodiazepínicos e os medicamentos das drogas Z. Aqui um outro estudo também, né, que trabalhou. Esse estudo é importante a gente trazer, ele teve financiamento, né, de uma empresa que forneceu o óleo para o estudo, financiou os custos dos testes também, então sempre é importante a gente ler com cautela estudos que são financiados por empresas, embora aqui eles declarem, né, que a patrocinadora não esteve envolvida no desenho do estudo. Então, esse tipo de estudo não é que vamos desconfiar porque ele é patrocinado, mas ler no conjunto da literatura internacional, né? Então, mas eu achei que ele teve resultados interessantes e trago especificamente por causa do desenho e dos parâmetros que eles foram utilizando, né? Então, esse estudo avaliou adultos com idade entre 25 e 75 anos, é um estudo cruzado em que o grupo se alternaram entre placebo e o grupo que recebeu a cannabis, duplo cego, porque quem prescrevia não sabia para quem recebia não sabia o quê, controlado por placebo. Então, tinha o grupo que recebia a maconha e o grupo que recebia uma substância placebo, que não tinha ativos ali. E esse estudo durou 6 semanas, então, usando óleo de cannabis, na proporção de THC-CBD 1 para 1,5, e utilizou medidas subjetivas e objetivas. Então, isso aqui foi um ponto positivo para esse estudo, que incluiu, além dos questionários, rastreadores de sono e níveis de melatonina e de saliva no horário da meia-noite, horário, né, do pico aí do sono, para algumas pessoas, né? Então, qual que é a conclusão desse estudo? Que todos os participantes, no final, consideraram que o óleo foi aceitável para insônia, e a maioria, quase 80%, solicitou a continuidade da prescrição com esse óleo para a sua insônia. Então, teve uma avaliação positiva dos usuários. 5 dos 6 participantes que optaram por não continuar com óleo, declararam outros motivos além dos efeitos colaterais. Então, um declarou efeito colateral e os outros falaram, olha, não, eu trabalho, eu fico sonolento, ou então preocupado com dirigir veículos, e aí não quis continuar a utilização, mas a maioria quis. Aqui uma descrição dos efeitos
indesejáveis, né, que as pessoas tiveram seguindo o protocolo, então aqui na coluna da esquerda, sendo mais frequente boca seca, né, mais frequente aí em porcentagem, 52% das pessoas apresentaram boca seca, depois a diarreia, alguns apresentaram, 24% apresentaram náusea, 24%, né, e 14% não teve nenhum efeito indesejável. Aqui um dado a respeito da melatonina colhida à meia-noite da saliva, né? Então, aqui do lado esquerdo, em que a gente tem essas barras em azul, a azul escuro, mostrando o nível de melatonina inicial, né, do grupo que estava utilizando a maconha, então ela estava um pouco acima de 10, e depois de 2 semanas utilizando a maconha, olha como subiu o nível da melatonina. No grupo placebo, que não estava, né, recebendo a substância, o nível de melatonina estava maior, mas depois de 2 semanas ele diminuiu. Então, esse aqui foi um achado interessante. E aqui um box plot já mostrando, né, uma diferença estatisticamente significante, né, depois dessa troca dos grupos, o crossover, né, que é a troca do placebo com o grupo ativo, mostrando significância no aumento do nível da serotonina, da melatonina. Né, no grupo ativo, a gente teve um nível maior do que o grupo que recebeu placebo. Esse dado também é interessante, né? Então, mostra as duas barras horizontais superiores mostram os resultados iniciais e depois do uso da cannabis, sobre as etapas, sobre a severidade, né, do sono, né, a presença e severidade. E as duas barras inferiores mostram o grupo placebo. Então, nessas duas barras superiores, o que a gente vai observar? Por exemplo, essa parte do meio da primeira barra, que está em azul claro, significa que tem uma insônia clínica moderada. Se a gente olhar na segunda barra, olha como a insônia, o número, né, de pessoas que estavam com a insônia clínica moderada diminuiu. O que aumentou? Né? Aumentou o grupo que são justamente a primeira verdinha, né, com as listras, ela tinha, né, um número menor de sintomas insignificantes, né, não significantes clinicamente de insônia, e isso aumentou. Então, a ausência de uma insônia clinicamente significante aumentou com o grupo que utilizou a maconha, o que a gente não verifica no grupo placebo, isso foi em menor proporção. Então, achei esse dado também bastante interessante. E aqui o nível da severidade, né, da insônia também, né? Então, aqui também mostrando significância estatística, né, de uma severidade menor, né, para o grupo que utilizou, né, representado em azul, em relação ao grupo placebo. Aqui também a gente mostra que tanto no sono profundo, né, tanto no sono total quanto no sono leve, a gente teve significância estatística. Então, aqui essa coluna do meio, que tem um asterisco vermelho, mostrando que o sono leve teve uma prolongação de mais ou menos 21 minutos no tempo, então, com significância estatística. Então, aqui evidências bastante encorajadoras, no sentido de ver que teve uma melhora em relação aos resultados com o uso da cannabis. Esse aqui é um artigo que eu também trago para vocês, que agora é de 2024, que foi realizado no Reino Unido, né, com avaliação de resultados clínicos de pacientes com insônia recebendo a cannabis, que também, aqui eu não vou trazer nenhum gráfico, né, a gente não tem muito tempo, precisaríamos de muito tempo para discutir todos os artigos, então eu só quis trazer aquele mais por causa do desenho, mas esse artigo também achou resultados favoráveis, positivos em relação à insônia, né, à mitigação dos efeitos do sono ruim. As evidências podem ser encontradas buscando, né, no PubMed, nas fontes científicas. A gente tem a BIREM, né, como fornece hoje um mapa de evidências, mas esse mapa de evidências, ele é organizado por substância.
Então, se o THC, se o CBD, né? Então, aqui na coluna do meio, a gente tem aqui a primeira linha, a primeira bolinha, demonstrando qual é a evidência de que o canabidiol ele tem efeito sobre o sono, né? Então, formulações aqui mistas, aqui embaixo com uma bolinha maior. Então, a gente vai vendo que a gente não consegue saber exatamente quando é administrado a planta completa, a planta inteira. Então, a gente precisa refletir sobre a forma que a gente está considerando as evidências, a disponibilidade de evidências. Então, aqui a gente tem alguns outros estudos, né, mostrando evidências moderadas e também evidências baixas. Esse aqui já é um artigo que está traduzido, tá? São publicações em inglês que eu trago para vocês traduzidos, que são artigos que fizeram uma meta-análise, que é o tipo de síntese de evidência que junta vários artigos para avaliar se tem evidência, então vai avaliando artigo por artigo, depois o conjunto, e faz cálculos em relação a isso. Esse artigo, por exemplo, que avaliou os efeitos da cannabis em pacientes oncológicos sobre o sono, né? Não só sobre o sono, era uma série de questões da dor crônica e tal, e o sono também foi avaliado. Então, aqui encontrou baixa evidência dos efeitos. Outro, nesse artigo também, evidência falou que os artigos que estão sendo produzidos para avaliar a insônia, eles têm baixa qualidade, né? Produzem, não é que eles têm baixa qualidade, eles produzem evidência de baixa qualidade que não poderiam influenciar políticas públicas ou prescrições, em que então indicando a necessidade de que se produzam evidências de melhor qualidade para que se possa tomar decisão favorável ou não à prescrição da maconha, da cannabis. Então, esse artigo também, né, que avaliou numa população pediátrica, também teve baixa evidência. Esse artigo, né, que avaliou que a cannabis medicinal e canabinoides para distúrbios do sono, uma revisão sistemática e meta-análise de ensaios clínicos randomizados, encontrou uma pequena melhora. Então, vários elementos levam a que a evidência seja encontrada em um artigo, no outro artigo, que vai desde o desenho, qual foi a formulação, qual foi a forma de avaliação. Então, tudo isso tem que ser considerado quando a gente vai pensando no acúmulo de evidências que vai sendo construído. E aí, a gente pode se perguntar, bom, mas eu uso a maconha, eu conheço pessoas, meu familiar está utilizando, e ele está tendo melhora. Então, para que outras pessoas possam se beneficiar, primeiro que nós precisamos de mais informação, mais conhecimento, influenciando, né, os próprios prescritores nessa decisão de dar o acesso para outras pessoas. Mas é importante que se saiba, né, que essa encontrar, né, um efeito positivo exige uma abordagem individualizada, né, que a dosagem precisa ser monitorada, que os efeitos podem variar entre os indivíduos, pode variar entre o tipo de produto, em relação à dose, a modo de administração, e pode levar semanas a meses para que se encontre o regime e proporções ideais de THC e CBD. Então, é necessário, então isso aí não sou eu que estou dizendo, né, tem vários artigos que eu referencio aqui, que indicam essa necessidade de supervisão e ajuste de dose e monitoramento para que as pessoas possam realmente ter um benefício. E muitas vezes, como nós temos muita dificuldade de proporcionar o cuidado e o acompanhamento em saúde, não adianta você comprar, importar, ter o acesso e não ter esse acompanhamento para encontrar o melhor dosagem, a melhor forma de utilização para você, então talvez você desista do tratamento, né, abandone o tratamento porque não chegou na situação ideal. Essa é uma possibilidade, né, que precisa ser melhor investigada. A maconha, então, a gente estava falando dos efeitos adversos, indesejáveis dos benzodiazepínicos, né, e também das drogas Z. A maconha também tem efeitos que podem ser indesejáveis. Então, vocês viram lá vários casos com diarreia, o apetite pode variar. Esses 4 sintomas que estão listados aí do lado esquerdo para o CBD,
que fala aumento ou diminuição de apetite, sedação leve, convulsões e pneumonia, foram identificadas em artigos que avaliaram os efeitos adversos em pessoas com epilepsia em tratamento farmacológico. Então, na interação da cannabis com esses medicamentos, as pessoas apresentaram muitas vezes sedação, o apetite variou, convulsões, que também teve relação com a interação medicamentosa, e eu vou falar disso na sequência. A pneumonia relatada não é que a cannabis causa pneumonia, é que algumas pessoas entraram em sedação profunda e essa sedação levou à aspiração de conteúdo gástrico, então isso levando à pneumonia. Então, uma consequência da hipersedação em interação com medicamentos anticonvulsivantes, né? Porque existe uma interação, muitas vezes também enzimática, né? Então, nós sabemos que a cannabis vai fazer, às vezes é substrato, mas faz a inibição de enzimas do sistema citocromo, e isso pode interferir com o efeito de outros medicamentos também, que eu vou falar também na sequência. O THC também podem ter efeitos adversos, né? A euforia e o aumento de apetite podem ser considerados efeitos adversos, mas por vezes são efeitos desejáveis. Algumas pessoas, né, buscam esse tipo de efeito justamente. Mas também a náusea, a tontura, a sedação, a questão da dependência, percepção sensorial alterada, podendo inclusive gerar ataques de pânico, despersonalização, ansiedade, são efeitos que geralmente relacionados a uma dose aumentada, uma dose maior do que seria adequada para aquela pessoa. Mas todas as pessoas, né, estão sujeitas, a gente tem grupos mais sujeitos, e nesses a gente tem que tomar mais cuidados. Por exemplo, já se sabe que os menores de 25 anos, o sistema nervoso central está em formação. Então, exceto naquelas condições que geralmente, realmente, o benefício da cannabis seja inegável, né, maior do que o risco, a gente, né, exceto essas pessoas, né, então crianças que têm crises epilépticas refratárias que vão responder com a maconha muito bem, então não vamos questionar a idade nesses casos, mas se não é um caso que se justifica, é melhor que se evite o uso da cannabis em menores de 25 anos pelos efeitos no cérebro, né, inclusive pessoas com histórico de psicose, histórico familiar, com o uso da cannabis, é importante que se tenha esse cuidado. Gestantes ou pessoas amamentando, né, também devem evitar. Pessoas com histórico, né, de abuso de substâncias, mas isso também muito ponderado, isso está na literatura, mas muitas vezes a cannabis, ela acaba sendo uma substância que faz redução de danos de substâncias que são mais prejudiciais, então isso também tem que ser visto com cautela. Pessoas com problemas cardíacos têm que ter cautela, com hipertensão e também fumantes. Então, isso é que a literatura nos traz a respeito dos grupos mais sujeitos a apresentar efeitos adversos. E aí, essa tabela que é tirada desse artigo de Vasquez e colaboradores, mostra que muitas vezes tem uma interação que é enzimática, né? Então, o CBD, o THC e o canabinol também, né? Por exemplo, eles fazem inibição de uma série de enzimas do sistema citocromo e também do sistema, né, uridina de fósforo glucosiltransferase, né, que é o GT, reduzindo, que também vai interferir, né, com outros metabólitos, tem vias aí de metabolização, né, de outras substâncias que vai interferir, porque tanto o CBD, quanto o THC, quanto outros canabinoides vão interferir com essas enzimas. E aí, talvez esteja pequeno para vocês observarem, mas a gente pode ter efeitos sobre antidepressivos, antiepiléticos, inibidores da bomba de prótons, varfarina. Então, realmente, tem medicamentos que têm que ser acompanhados com cautela em conjunto com a maconha. Então, a rifampicina, carbamazepina, fenobarbital, então, os medicamentos, né, aí tanto para esquizofrenia quanto para epilepsia, então a gente tem que tomar, mas a gente também
os medicamentos anticoagulantes, os antifúngicos, ó, cetoconazol, aparece aí, clopidogrel. Então, temos que realmente monitorar, em alguns casos, em função da interação enzimática. Aqui, mais um pouquinho sobre isso, né, o paracetamol também pode ter níveis mais elevados com o uso de canabinoides, a gente sabe que tem uma questão hepática, mas aí isso precisaria ser uma dose expressiva, né, e uma pessoa também com uma condição hepática desafiadora, né, os antidepressivos, por exemplo, a duloxetina, a venlafaxina, podem ter, então, o efeito, né, dessa interação. Bom, gente, chegando já a um pouco sintetizando o que nós encontramos na literatura, o que nós identificamos? Que a maioria dos estudos, principalmente os estudos de revisão, afirma que até o momento é limitada, né, a evidência acerca da cannabis para insônia, principalmente pelos tamanhos de amostra, pela falta de delineamentos de estudo rigorosamente controlados e pelo risco de viés que esses estudos apresentam. Então, de acordo com os modelos, com os padrões de evidência, né, que a ciência farmacológica, né, geralmente seguia, a cannabis até hoje ainda deixa dúvidas na literatura, né, e deixa controvérsias. Então, estudos afirmando que sim, estudos afirmando que não, estudos afirmando que talvez, e aí isso ainda fica um pouco nebuloso para quem vai prescrever e para quem vai assumir, né, a condução de uma política pública. Então, o que a literatura nos traz? Que mais pesquisas são necessárias para estabelecer dosagem, segurança e eficácia ideais em diferentes populações, né? Mas também tem estudos que, principalmente esse último, né, que eu trago aqui, de Von Miller, que fala que, apesar dessas preocupações metodológicas, existe um número significativo de usuários de cannabis que relatam melhores na qualidade do sono. Então, é um tema para nós nos debruçarmos enquanto profissionais de saúde, enquanto população, enquanto pesquisadores, para que a gente possa discutir os benefícios, né, e beneficiar aí, o maior número de pessoas de maneira equânime. Aqui um pouco das referências que me guiaram para essa apresentação, e ficamos à disposição para contatos que vocês queiram fazer, tá bom? Muito obrigada, até uma próxima.